Essa aula, viu, Patrícia? Depois ela fica gravada também e o Silvio faz um videoclipe e a gente vai divulgar isso também nas nossas redes. Então, assim, muita gente acessa o conteúdo também depois, tá? Então, é uma coisa que vai ficar registrada e para a gente poder acompanhar a evolução. Tá bom. Nós estamos aqui, essa aqui nós temos toda semana a nossa reunião do grupo aqui, né? A gente faz essa reunião uma vez por mês, a gente faz com um convidado, né? A gente está agora falando da ACD, sexta-feira é um dia que a gente se dedica a esses distúrbios neurogênicos, né? A gente tem aqui uma população de 3.000 doentes com bexiga neurogênica que a gente acompanha na ACD e a gente faz os atendimentos e as cirurgias à sexta-feira, né? Nos outros dias a gente tem as outras atividades do grupo com os fellows, né? Nós estamos aqui também com o residente do ABC, que é o R5 do ABC, que ele passa aqui sextas-feiras com a gente. E nós estamos também com a visita hoje de uma colega R5 de cirurgia pediátrica da Faculdade de Botucatu, da Unesp, que também está visitando o serviço. Então, aqui nós vamos estar com o staff, nós vamos estar com os residentes que eu falei, e já estou vendo ali, já temos algumas pessoas nos acompanhando ali. Nós já estamos aí com 5 participantes já. A tendência é que ao longo da reunião mais gente vá se conectando. Estou vendo ali a doutora Maria Isabel, que foi nossa fellow, hoje ele está no Rio de Janeiro. Então, eu queria que antes você se apresentasse, então, falasse um pouquinho da sua carreira, dos seus projetos, da sua atuação, e aí depois vai ser um prazer aqui receber e ter a sua aula. Vou passar a palavra para o Gilmar aqui, que é o coordena essas reuniões, também para ele te cumprimentar. Gilmar. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Patrícia. Para a gente é uma satisfação. A gente vem aqui para aprender, para conversar com pessoas que têm experiências diferentes. Então, tenho certeza que a tua contribuição será de grande valor, não para mim, como todos que vão assistir você. Tá? Fique à vontade, seja bem-vinda. Eu agradeço, é um prazer e uma honra ter um grupo tão renomado e um grupo tão competente. A gente está podendo compartilhar, me deixa muito feliz. Muito obrigada, professor. Eu, como o professor Macedo pediu para que eu me apresentasse, né, eu vou falando um pouquinho da minha trajetória como fisioterapeuta nas disfunções pélvicas. Então, eu comecei com as disfunções pélvicas na parte de adulto e depois acabei migrando para a parte infantil. Nesse longo dos anos, né? Então, assim, hoje eu já tenho quase 20 anos atuando na área. Eu costumo dizer que não é bom a gente nem dizer datas, mas a gente acaba falando. Hoje a gente tem uma maior atuação, inclusive o grupo que eu estou coordenando é um grupo que tem adultos também, a parte de disfunções no adulto, mas a minha grande paixão sempre foi a uropediatria. Inclusive o meu doutorado foi nesta área, né, na uropediatria, no qual eu tive o prazer, inclusive, do professor Antônio Macedo fazer parte da minha banca. Então, é uma grande honra estar podendo falar agora um pouquinho, dividindo um pouquinho sobre a uropediatria. Então, falando um pouquinho sobre a fisioterapia nessas disfunções, como eu disse, é um prazer, até porque foi como eu comecei minha vida de pesquisa, né, de acadêmica. Eu já dava aula, mas a pesquisa os primeiros artigos foram com disfunções pélvicas. Então, agradeço essa oportunidade, professores. Vamos lá. Então, para a gente falar, a gente precisa entender só um pouquinho sobre essa disfunção do trato urinário inferior, que hoje como é recomendado ser chamada, essas disfunções miccionais. Então, nós temos disfunções miccionais na fase do enchimento e disfunções miccionais na fase do esvaziamento. Quando a gente fala dessa disfunção no esvaziamento, a gente pode dividir, né, categorizar com disfunções miccionais e
disfunções do tipo bexiga hipoativa. Eu vou falar de cada uma delas, trazendo, inclusive, a forma de atuar em cada uma delas, para que a gente possa ter de uma forma mais didática, apesar de muitas vezes a gente encontrar os sintomas da fase do armazenamento e do esvaziamento nas mesmas crianças. Então, se a gente entende que esse armazenamento ele precisa acontecer de uma forma fisiológica com uma bexiga que esteja em repouso, né? Uma bexiga que não se contrai. A criança precisa ter uma boa capacidade. Então, eu preciso encher essa bexiga sem se contrair, com uma boa capacidade e com baixa pressão, pois o aumento da pressão pode levar a uma alteração, inclusive, no trato urinário superior. Então, na fase do armazenamento, nós vamos ter um enchimento que precisa ser em repouso, eu não devo ter uma bexiga que se contrai, uma boa capacidade, baixas pressões e que se mantenha continente, visto que é a fase do armazenamento. Então, na fase do esvaziamento, uma coisa que é super importante que a gente lembre é da questão que a musculatura do assoalho pélvico ela é responsável por iniciar e interromper essa micção. Então, no momento em que nós relaxamos a musculatura voluntariamente, porque é uma musculatura estriada, aí sim ocorre uma abertura do esfíncter externo, ou uma abertura do esfíncter interno, juntamente com a contração da musculatura detrusora. Então, o que inicia e interrompe a micção é um músculo voluntário, ou seja, nós temos o controle sobre esse início e interrupção. Qual é a melhor forma da gente estar investigando as disfunções? Para a avaliação funcional, então, a utilização da urodinâmica minimamente invasiva é a melhor ferramenta para isso. E o que é que nós utilizamos com essa urodinâmica minimamente invasiva? Nós utilizamos um diário miccional, que ele pode ser feito entre 3 até 7 dias. A ICS chega até a recomendar um dia, mas de 3 a 7 dias. Sendo que hoje nós utilizamos muito de 3 dias, porque nem tão longo, nem tão curto. Para que a gente tenha a informação da funcionalidade, da parte funcional desse enchimento e esvaziamento dessa bexiga, através de... que é importante a gente observar nisso. Observarmos principalmente a frequência miccional, o intervalo entre essa frequência, esses intervalos, é importante que a gente saiba. A capacidade vesical dessa criança é uma capacidade que antes era chamada funcional e hoje nós já chamamos de capacidade vesical média. E então nós vamos ter informações do dia a dia desse paciente. Esse resíduo pós-miccional, ele é avaliado pelo ultrassom, a gente tem um resíduo mostrando que essa bexiga não está esvaziando adequadamente e que pode ter, né, ser exatamente por uma questão da musculatura, uma questão funcional. O espessamento da parede também nos mostra que essa bexiga está trabalhando sobre esforço. A gente pode ter uma obstrução funcional ou uma obstrução mecânica, e aqui nessas crianças, geralmente o que nós encontramos é uma obstrução funcional, ou seja, a musculatura não relaxa adequadamente no momento da micção. Isso, geralmente, a gente consegue avaliar através da urofluxometria, junto com a eletromiografia também. Então, essa dificuldade de relaxar a musculatura ela é vista pela eletromiografia ou pela alteração do fluxo urinário na urofluxometria. Então, a associação dessas informações faz com que a gente decida qual a conduta terapêutica deve ser utilizada. E aí, entendendo essa disfunção do enchimento, aqui dividindo de uma forma muito didática em hiperativa, né, disfunção do enchimento e disfunção do esvaziamento. Porém, como eu já falei antes, a gente tem uma disfunção que pode estar associada tanto à fase do enchimento quanto à fase do esvaziamento. Então, na bexiga hiperativa, tem vários fatores que podem estar levando a isso. Então, a gente tem desde uma alteração nos reflexos,
tanto em raízes sacrais, quanto a gente pode ter uma alteração no comando, que seria lá em girossímbolo anterior e região pré-frontal, e é muito difícil a gente conseguir investigar qual é a alteração, em que região está essa alteração. Mas a gente vai tratar especificamente pelos sintomas. Na bexiga hiperativa tem várias formas de se tratar, eu vou me deter aqui as questões da fisioterapia e uropediatria, né, que nós vamos tratar através de uma questão comportamental, seria essa uroterapia, e através da neuromodulação, que é o que mais se fala, o que mais temos, né, posto na literatura, que é isso, a eletroestimulação e a uroterapia. Então, a uroterapia nada mais é do que uma mudança desse comportamento. Então, eu estou lá ensinando ao meu paciente a urinar adequadamente, a ter horários de micção, não postergar essa micção. Então, eu ensino para ele, oriento também sobre alguns produtos ou substâncias que podem ser irritativos para essa bexiga. Hoje, o que se tem preconizado na literatura, principalmente a cafeína, mas a gente tem outros alimentos e outros componentes que podem ser considerados irritativos da bexiga. Vou ensinar essa paciente a sentar de uma forma adequada, a relaxar essa musculatura, então, assim, a não urinar com pressa. Então, são orientações que nós vamos dar. Também está preconizado sobre a ingestão de líquidos. Eu preciso orientar essa criança que ela precisa ter uma boa ingestão durante o dia e reduzir à noite. Lembrando que a gente cria um ciclo aí, inclusive ajudando aí na liberação ou não desses hormônios que vão estar ajudando nessa melhora dos sintomas noturnos. Então, eu digo à minha paciente, vamos lá, vamos beber líquido de forma organizada, regular durante o dia e evitar durante a noite. Então, a uroterapia, então, como eu falei, a gente vai ensinar, vamos dar orientações a esse paciente para que ele possa estar, né, entendendo como é essa micção adequada ou não. Então, horários, não postergar essa micção, beber bastante líquido durante o dia, evitar líquidos à noite, além de uma postura. Então, eu brinco sempre dizendo que ele está numa escolinha do xixi. Hoje, a ICS ele acaba que não tem uma padronização nesses estudos para a confirmação ou não da eficácia do tratamento. Eles acabam não sendo específicos para a bexiga hiperativa, não usam os artigos, eles acabam não usando os critérios que a ICS recomenda, né, que é a resolução completa, cura somente depois de 2 anos de acompanhamento, sem sintomas. Eles associam muito com o uso de medicações. A gente sabe que a medicação anticolinérgica ela pode estar interferindo nessa resposta, visto que age na musculatura lisa, além de aumentar a constipação. Então, acaba, né, tendo uma dificuldade. E quando é que nós indicamos a uroterapia? Principalmente para aqueles pacientes que são postergadores, aqueles pacientes que ainda não desenvolveram infecção urinária, ainda não tem uma característica considerada mesmo uma disfunção miccional, ou casos leves, tanto de disfunções miccionais na infância, quanto de disfunções do enchimento, quanto de disfunções do esvaziamento. Então, esse é um estudo que foi um clinical trial mostrando que um recurso associado que podemos utilizar são os relógios, porque às vezes só fazer essa criança lembrar, uma criança está numa fase de maturação, entrando nessa maturação, é difícil lembrar. Então, o uso de um relógio que vibra ou toca com programações para essa micção pode ser um auxílio para se tratar. Então, mostrando que, utilizando nesse clinical trial, mostrou que utilizar o relógio ajuda na resposta clínica dessas crianças. A neuromodulação ou eletroestimulação, como é chamada, é uma resposta que nós vamos ter, é uma técnica que já é muito utilizada. Ela foi inicialmente utilizada em adultos
e em criança começa a ser utilizada somente em 1969, mas eram utilizadas principalmente para pacientes com alterações neurológicas. E aí, ao longo do ano, nesse percurso a gente conseguiu utilizar de várias formas essa eletroestimulação. Então, hoje nós temos desde uma eletroestimulação sendo aplicada através de uma forma percutânea, ou seja, por superfície cutânea, como também podemos aplicar intravesical, com implantes, em várias formas. A fisioterapia, ela utiliza principalmente nestes pontos, que são os pontos em tibial posterior, em região parasacral. Tem alguns relatos, sim, da utilização da eletroestimulação intravesical, mas é principalmente em região parasacral e tibial posterior. Em uma revisão sistemática da qual eu participei, da construção e da publicação desse artigo, nós investigamos que não existe nós verificamos que não existe um consenso para a utilização dessa eletroestimulação. Então, quando a gente vai olhar na literatura, a gente vê que eles têm um N, né, que acaba não sendo um N considerável, então, apesar de a maioria não ter nem cálculos amostrais para se observar a resposta terapêutica, e não são ensaios clínicos randomizados, são poucos ensaios clínicos randomizados. Utilizam também alterações não só do esvaziamento, mas também do enchimento, não separando essas crianças, não dizendo qual é o tipo de criança que nós devemos ter, além de utilizar também, às vezes, crianças com alterações neurológicas, que a gente sabe que a fisiopatologia ela é completamente diferente, e a localização, né, da aplicação dessa eletroestimulação tem vários. Hoje, nós preconizamos que a eletroestimulação parasacral ela tem uma melhor resposta, baseada em alguns artigos que nós conseguimos publicar ao longo desses anos. A eletroestimulação ela é descrita como um estímulo simpático, né? Na verdade, ele estimula a parte simpática para uma inibição parasimpática, ou seja, eu estimulo o armazenamento para inibir, né, o esvaziamento. Isso daí, se a gente pensar dessa forma, a gente só poderia utilizar em pacientes que têm alteração do enchimento. E quando a gente observa, inclusive, que não é tão simplista, não é de uma forma tão simples, a gente observa que nós temos uma ativação em outras áreas, inclusive, que comandam esse esvaziamento também. Então, elas neuromodulam essa função. A eletroestimulação, ela neuromodula a função. Então, esse pensamento que Fowler e Listrom, eles trazem, ele já acaba sendo considerado por terra, né? Caindo por terra, visto que é uma forma muito simplista de olhar a resposta da eletroestimulação. Em alguns estudos, inclusive com pacientes adultos, se observou a ativação a nível de córtex cerebral quando se fazia eletroestimulação em região parasacral. E isso também foi observado a nível de ressonância funcional com pacientes, com macacos também, então a gente tem essa resposta. E como é que nós fazemos? É uma técnica simples, é uma técnica que facilita a vida, né, de quem está recebendo. Hoje a gente tem, inclusive, equipamentos que podem ser utilizados em domicílio. Aqui no Brasil nós tínhamos pouco essa cultura, mas hoje já se tem muito, já se preconiza, visto a grande dificuldade de estar indo ao consultório para estar fazendo essa eletroestimulação. Mas a gente localiza a região de S1, mais ou menos, que assim, em algumas crianças a gente tem a covinha, né, que seria fácil da gente observar. Mas se não, você palpa as espinhas ilíacas póstero-superiores, imagina-se ali uma linha, e ali nós palpamos S1, e depois nós descemos mais um e palpamos o S2, e S3 e S4. E aí colocamos perpendicular a essa região, paralelo à região. Então, palpamos, localizamos a região, coloca com um adesivo ou o próprio eletrodo já autoadesivado e colocamos a criança para poder fazer. Ela pode estar em qualquer posição, seja sentada, em pé, deitada, no colo dos pais, em qualquer posição.
A gente só recomenda que ela não esteja dormindo, porque o nível de ativação ele acaba sendo diferente quando a gente está no estado do sono. Então, esses são os parâmetros que nós utilizamos. Hoje, algo que a gente, apesar da literatura, a gente ter publicado com 3 vezes por semana ambulatorialmente, hoje na clínica a gente acaba já fazendo também, na parte clínica, a gente acaba fazendo diariamente, até porque a literatura traz isso também como uma forma de utilização. Então, diária, 20 minutos, com uma frequência de 10 Hz, uma largura de pulso de 700 e no limiar sensitivo. O que é isso? A criança começou a sentir um formigamento, a gente para, não sobe mais essa intensidade. Com 20 minutos, a gente interrompe a sessão. A gente comparou a eletroestimulação parasacral com a eletroestimulação tibial posterior, que é o que se tem mais descrito na literatura para as crianças com disfunções miccionais, e a gente viu que os dois têm uma boa resposta. Porém, quando a gente considera a resolução completa, a gente tem uma resposta melhor em pacientes que fizeram a eletroestimulação parasacral. Então, hoje, nós preconizamos a utilização da eletroestimulação em região parasacral. Nas disfunções do esvaziamento, nós utilizamos um tratamento pensando em coordenar essa função, visto que eu preciso relaxar a musculatura do assoalho pélvico para esvaziar. O que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar esse paciente a esvaziar com a musculatura relaxada. Para isso, eu posso usar alguns recursos. Posso utilizar o biofeedback de eletromiografia, posso utilizar um biofeedback auditivo, posso utilizar o fluxo urinário para estar mostrando, posso dar qualquer forma que seja um feedback. Mas aí eu vou, como a gente já tinha dito, ela tem uma incoordenação, ela tem uma dificuldade de esvaziar essa bexiga, porque a musculatura do assoalho pélvico dela está contraída. E aí leva a um fluxo alterado e resíduo pós-miccional. Então, eu ensino a relaxar para que a gente tenha um fluxo ensino e sem resíduo pós-miccional. Lembrando que se a gente tem uma alta pressão no momento do esvaziamento ou até mesmo durante o enchimento, se o assoalho pélvico se contrai e a gente tem alta pressão, a gente tem um risco de lesar esse trato urinário superior, e hoje é a nossa maior preocupação com as crianças com disfunções miccionais. Então, o biofeedback, como eu disse, ele pode ser tanto tátil, sonoro, visual, eletromiografia ou intracavitário. Nós, que seria o de pressão, nós preconizamos a utilização de uma eletromiografia de superfície, Então, nós fazemos uma utilização de um biofeedback de superfície, visto que estamos trabalhando com crianças que não têm uma alteração sensória, então evitamos qualquer tipo de utilização de biofeedbacks que sejam intracavitários. Mas a literatura, ela mostra isso, esse tipo de utilização. Então, nós podemos mostrar também aqui que a gente pode fazer esse enchimento na bexiga para ter vários fluxos em uma mesma sessão. Evitamos, como eu falei, porque essas crianças elas não têm alteração sensória, como, por exemplo, um paciente de bexiga neurogênica. Ao contrário, elas têm uma alteração a nível de maior sensibilidade. Então, isso pode estar levando a um desconforto. Então, se eu tenho uma memória dolorosa, se eu tenho algo que me leve a desconforto, eu vou contrair ainda mais essa musculatura, levando a uma dificuldade no esvaziamento. Então, são poucas as crianças que a gente já fez essa técnica, mas é uma opção, principalmente para crianças que são do interior, crianças que têm pouca possibilidade de estar no nosso serviço por um tempo maior. Então, a gente pode utilizar. Qual a técnica melhor? Eu utilizar com uma técnica animada ou eu utilizar sem a técnica animada, o biofeedback? Eu brinco dizendo que de Ferrari ou de Fusca nós vamos chegar ao mesmo lugar. A diferença é que nós vamos ter um investimento maior conforto às vezes, pode ser que o tempo demore um pouquinho, mas isso não é significante, não tem uma significância clínica quando nós observamos os estudos. Esse, inclusive, foi um estudo
e foi feito um clinical trial que foi feito agora, foi publicado agora em 2018 e mostra que não há diferença, fazer animado ou não fazer animado, ser com apenas gráficos, a gente tem uma mesma resposta, tá? Demora um pouco, mas mesmo assim não foi considerado significante. Então, nós colocamos os eletrodos para captar essa atividade muscular. Então, onde é que eu coloco? Eu coloco na região perianal, e porque ali eu vou ter uma maior leitura, o músculo que capta melhor. A gente também pode utilizar em núcleo fibroso central, que seria aqui, mas na criança é difícil a gente conseguir colocar os adesivos ali, então eu acabo utilizando sempre na musculatura, que seria o elevador do ânus, que é a musculatura perianal. Ela é preconizada, ela é aceita pela Sociedade de Eletromiografia. E aí eu começo a utilizar, mostrando esse gráfico, a criança, como é que ela tem que contrair, relaxar a musculatura, a barriga tem que estar relaxando. Então, qual é o momento que essa musculatura tem que estar contraída e qual é o momento que ela tem que estar relaxada. E aí vou brincando com ela. Tenho telas animadas, mas, novamente, eu digo, vai depender da nossa possibilidade, do nosso serviço, do que a gente vai ter para utilizar. Esse foi um artigo que saiu no ano passado mostrando que o biofeedback associado com a eletroestimulação, ele tem uma melhor resposta nos pacientes que têm incontinência urinária não neurogênica. E aí acreditamos que seja, eu estou dando o comportamento, eu estou mudando através do biofeedback, porque o biofeedback é uma mudança de comportamento, eu estou aprendendo e eu também estou trabalhando a parte de neuromodulação dessa resposta e aí, consequentemente, a gente vai ter um ganho. Então, para esses pacientes também foi um clinical trial mostrando que há uma resposta. Quando é que nós indicamos o biofeedback? Todas as crianças que apresentem coordenação, as crianças que tenham o entendimento, cognição e vontade, a gente pode estar utilizando e que tem uma boa interação com a fisioterapia. Para a urgência miccional, ele não tem boas respostas. Então, se a gente pudesse fazer, né, popular, né, assim, colocar dividindo didaticamente, eu recomendaria, né, para as disfunções, para as disfunções do enchimento do tipo hiperatividade vesical, a eletroestimulação mais orientações, para as disfunções miccionais, que elas vão estar junto com as bexigas hipoativas, nós orientamos o ensinar a se esvaziar, que pode ser através do biofeedback, sempre associado à orientação miccional, com ou sem eletroestimulação, eu poderia estar utilizando. Nos pacientes que têm uma bexiga hipoativa, nós orientamos o uso do cateterismo limpo, pelo menos na primeira micção e na última micção do dia, para que a gente facilite essa contração da bexiga. Isso, lógico, que tenha um resíduo acima de 100 ml. Tá? Então, antes disso, a gente discute muito, tanto com os pais, quanto com o profissional que está acompanhando, o urologista que está acompanhando, para decidir se vamos ou não utilizar esse cateterismo intermitente. E para aquelas crianças que são ainda apenas postergadores, a gente faz só orientações, não entra com nenhuma técnica. Existem outras técnicas que estão sendo descritas na literatura, técnicas, assim, eu achei poucas coisas, nós temos poucas coisas hoje falando de novo sobre isso, mas nós temos a técnica de osteopatia, ou seja, manipulação desse tecido, isso, eles falam de um realinhamento, eu particularmente não sou formada para a osteopatia. Para você trabalhar com osteopatia, você tem que ter uma formação específica para isso. Eu, particularmente, não tenho essa formação, mas eles referem uma melhora por um realinhamento de toda a estrutura, né, corporal. Então, desde a parte de realinhamento ósseo, com também tecidos de músculo e faces. Tem também agora, saiu um artigo, esse é bem novo, saiu esse ano, falando sobre a utilização dos tapes, né? Que é uma técnica que adesiva a região, depende das tensões e, consequentemente, eu vou ter uma resposta clínica.
Só encontrei um artigo na literatura falando sobre isso, sobre esse tape, e ele utilizou uma descrição fez um ensaio clínico, só que ele fez uma avaliação por resposta clínica de um somatório de números de incontinência, né, de episódios de incontinência, e não deu, não relatou cura, não relatou nenhuma criança que tenha, assim, ele fala da melhora do número de episódios, mas não fala de resolução completa. Então, a gente fica sem saber se eles usaram a estatística aí para mostrar um bom resultado. Eu acho que a gente precisa ponderar, é uma técnica que, nas outras áreas da fisioterapia, ela não é preconizada como uma eficácia, visto que placebo e a utilização mesmo da técnica, ela não tem diferença clínica. Então, a gente evita. E as técnicas respiratórias, que são técnicas que também já são preconizadas, por quê? Porque a gente tem uma musculatura do assoalho pélvico que é vinculada, inclusive tem um reflexo com o diafragma. Então, se eu utilizo uma respiração que seja considerada uma respiração diafragmática, ou seja, fazer aquela barriga crescer, diminuir, ensinar essa criança, eu dou consciência e eu melhoro a coordenação dessa musculatura. Então, isso também já está preconizado. A gente sempre usa, porque, na verdade, o biofeedback ele já é isso, né? A gente já está ensinando junto com técnicas respiratórias. Então, não posso deixar de falar que a gente precisa lembrar da constipação para essas crianças, porque a constipação ela tem uma influência grande, inclusive a própria SS já diz que hoje é uma disfunção da bexiga e do intestino, então precisamos estar atentos, porque essa bexiga, esse intestino cheio pode fazer com que essa bexiga se torne irritada, tem uma dificuldade de esvaziar, visto que o reto ele está cheio e a musculatura do assoalho pélvico, para impedir essa saída das fezes, ela acaba se contraindo também, levando a uma coordenação também miccional. Não podemos esquecer que existem outras patologias, né, outros problemas que podem acontecer nessas crianças que não estão só ligadas a essa disfunção, como a síndrome de Uchoa, a síndrome do colo vesical, as sinecas, as incontinências, que serão tratadas de uma forma diferente. Mas a gente precisa investigar e separar. A síndrome de Uchoa mesmo é algo que, apesar de ser raro, a gente tem encontrado, né, inclusive com disfunções futuras. A gente está com 2 casos, né, no nosso ambulatório. Uma das crianças, inclusive, precisou fazer um transplante renal por conta da perda dessa função, porque não teve o diagnóstico precoce. Eu deixei os contatos, desculpe ter sido corrido, professor, assim, desculpe ter falado, né, ter tido esses problemas, mas espero que a gente possa ter contribuído, ter dividido um pouco da nossa experiência. Me coloco agora à disposição. Acho que agora tem uma discussão, é isso, professor? Isso. Muito obrigado, Patrícia. Mostrou aí a sua ampla experiência, né? Você que foi uma das pioneiras, é muito citada aí, junto com o trabalho que na ocasião você desempenhava com o Birajara, né? E realmente... você pode descompartilhar a tela, que nós vamos abrir agora um outro fórum. Né? Então, realmente, quando a gente fez esse convite, a gente já imaginava, né, como você mesmo falou, eu tive o prazer de participar da sua banca de doutorado, né? A gente já conhece o seu trabalho, e eu acho que cada vez mais essa aproximação multiprofissional, enfermagem, fisioterapia, nos distúrbios miccionais, ela é muito bem-vinda, né? Nós estamos aqui com 16 participantes, são 16 pessoas acompanhando também essa reunião. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou, não por conversas por microfone, porque é muito difícil de fazer. Talvez, se a pessoa levantar a mão e ativar a câmera, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, eu vou liberar e eu vou liberando um microfone por vez para pergunta. E aí a gente vai poder debater. Mas o que eu queria saber de você, Patrícia, para uma equipe que esteja querendo montar um serviço nos moldes aí do serviço que vocês, de forma pioneira, montaram aí na Bahia, qual é o conselho que você dá para poder montar um serviço que tenha também um recurso
da fisioterapia. Tá, então acho que essa interação que o senhor falou é extremamente, né, importante. Então, estar discutindo com o urologista, com a equipe, para que a gente possa decidir que caminho tomar e ter alguns recursos que são simples, né? A eletroestimulação é um equipamento que hoje você consegue comprar. Tem equipamentos até de R$ 500, você consegue comprar um equipamento de eletroestimulação. O biofeedback de eletromiografia hoje é o que eu mais preconizo, porque tanto para avaliar quanto para tratar essas crianças é importante. Ele é um pouco mais caro, mas eu acho que a gente, né, consegue fazer isso. Mas assim, eu acho que respeitar o limite do outro, né? Como uma equipe multidisciplinar, ninguém vai estar fazendo o que o outro faria. Muito pelo contrário, o nosso objetivo aí vai ser ajudar a esse paciente. Então, estar numa equipe multidisciplinar, trabalhando de forma interdisciplinar, é o que para mim, hoje, é o que é mais difícil, porque a gente, às vezes, diz, né, vamos montar uma equipe multidisciplinar e que cada um age de uma forma. Não, nós tínhamos, inclusive, a discussão do paciente em conjunto, então nós discutíamos e caminhávamos, porque o pensamento clínico, quando ele é compartilhado de uma forma interdisciplinar, fica mais fácil. Então, começar assim, um paciente, discutir, vamos lá, a gente pode fazer isso, fazer aquilo, indicar para as disfunções do armazenamento, a gente vai estar indicando principalmente a eletroestimulação, ensinando esses pacientes. Nós, como brasileiros, somos bem dotados de ter uma criatividade, então a gente, mesmo nos recursos, mesmo nos lugares que não temos capacidade financeira para estar gerindo, a gente consegue dar conta, né, de fazer algumas técnicas. Então, eu acho que é assim. Tá. E você falou que hoje você tem algumas vezes a indicação quase que diária, mas na prática, assim, um paciente que te procura no consultório com uma hiperatividade, um padrão aí de uma micção incoordenada, você imagina que tenha também uma incoordenação pélvica ali, qual que seria o roteiro prático para que você possa ter aderência, não pensando só num paciente institucionalizado, que tem mais dificuldades de aderir ao projeto, mas também num paciente no consultório. Qual que seria o planejamento ideal para que ele possa ser factível? Isso. Eu digo que a gente, né, tem essa dificuldade mesmo. Hoje, inclusive, eu trabalho de uma forma assim, no meu consultório tem uma dificuldade, porque nem sempre estou presente, mas hoje eu tenho um dia que eu faço biofeedback, então nessa criança que tem coordenação a gente vai treinar, além disso nós vamos dar orientações para casa, que ela vai estar aprendendo o mesmo com som, a gente usa seringa, mas é uma vez no consultório, e eletroestimulação, ou ela aluga ou ela compra o equipamento. Como eu falei, tem equipamentos que são portáteis que têm um custo de R$ 500. Então, é super factível, ele dá para utilizar, inclusive, durante aí os 30 dias. Então, hoje eu preconizo o biofeedback no consultório e, se for para fazer eletroestimulação, eu oriento domiciliar. Então, eu fiz um videozinho, até está no YouTube, né, orientando como colocar, porque é muito simples. Então, aí eu disponibilizo para os meus pacientes depois da própria, né, lógico, avaliação, disponibilizo e ele fica utilizando em domicílio. Muito bom. Eu queria abrir, então, para mais perguntas. Alguém aqui da plateia, você podia dar um panorama, Silvio, para o pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta e alguém quiser também fazer alguma pergunta ou mandar pelo chat, também é possível, né? Nós vamos, assim, você tem também experiência, Patrícia, com reeducação comportamental em doentes específicos, por exemplo. Nós estamos agora abrindo um ambulatório junto na Cacau, que é a nossa ONG, especificamente para distúrbios miccionais de pacientes com síndrome de Down. Eu queria saber se você tem alguma experiência e que conselho que você daria. Foi feito aqui um convênio grande da Cacau, que praticamente todos os pacientes com síndrome de Down que tenham uma faixa etária até 10 anos, nós vamos fazer uma avaliação
e vamos tratar aqueles que o sintoma já é bem evidente. Então, eu queria saber que conselho que você daria. Eu estou vendo ali que a doutora Tereza Cristina, ela quer fazer uma pergunta também. Enquanto isso, você pode ir digitando, Tereza, e a gente vai transmitir. Ah, a Tereza entrou ali, ela vai poder fazer pessoalmente. Primeiro responde, Patrícia, a questão do Down, depois eu vou abrir o microfone da Tereza, aí a gente não tem conflito de microfones, tá bom, Tereza? Se prepara que daqui a pouco eu vou chamar você. O Down, ele é um paciente que tem uma característica específica, porque tem uma hipoatividade, né? Então, a musculatura dele, tanto a musculatura lisa quanto a musculatura estriada, eles têm essa característica. Eu tenho muito em consultório, não tenho pesquisas com isso. Tem um grupo de Juiz de Fora, que é o do Zé Murilo, né? Eles têm até um trabalho com Down, mas assim, o que é que a gente faz no consultório? Principalmente a gente precisa ver qual é a interação dessa criança, qual é o nível do entendimento, porque a gente sabe que vai depender aí, né? Tem graus e tem capacidades. Mas manter essa bexiga relaxada na fase do enchimento com a eletroestimulação é uma boa opção e ela também melhora a sensibilidade. Como melhora a sensibilidade, acaba dando uma ativação que esse paciente começa a entender um pouco mais no momento que ele deve esvaziar. Então, a gente tem utilizado também a eletroestimulação. O biofeedback é que ele acaba assim, os pacientes precisam ter, né, uma boa interação com esse profissional, mas dá para se utilizar. Mas hoje a gente preconiza a utilização da eletroestimulação, porque trabalha tanto essa parte sensória, quanto trabalha essa parte de uma bexiga que não vai estar se contraindo. A gente não sabe hoje se essa contração que acontece às vezes, nessa incontinência, que às vezes está associada com uma hiperatividade detrusora mesmo, nesses pacientes, se não é exatamente pela hipotonia, visto que a ativação desse reflexo para poder manter uma bexiga relaxada seria o A3 de Marroni, o reflexo, né, uretrovesical. Como a musculatura ao redor da uretra está relaxada, a gente pode estar tendo a incontinência e a urgência por conta disso. Seria uma abertura dessa uretra constantemente. Mas, na verdade, aí são hipóteses, né, professor? A gente não tem, como dizer, mas eu acho que assim, a gente precisa estar trabalhando. Parabenizo isso, o senhor, porque são pacientes que são considerados, digamos assim, excluídos, né? E são pouco investigados, são pouco cuidados, digamos assim. Ok. Nós vamos então pedir para a Tereza. Tereza, você quer abrir o seu microfone e fazer a pergunta? Você pode se apresentar também antes, para quem não te conhece, Tereza? Vamos abrir o seu microfone e você vai poder fazer a sua pergunta para a doutora Patrícia. Bom dia, parece. Bom dia. Bom dia. Estava me escutando? Ah, é você! Bem acompanhada, não? Veio acompanhada. Eu, Cristina, estamos falando aqui de São Luís, no Maranhão. E estamos eu e a Marta, que você já conhece, a Marta Nizini, que é a minha mão direita aqui no Maranhão. E ela que tem a pergunta, na verdade. Ela é a fisioterapeuta aqui, trabalhando junto. Oi, Patrícia, é um prazer revê-la. Igualmente, Marta, muito bom, Liudine. Deixa eu perguntar uma coisa. Em relação à eletroestimulação, na literatura a gente encontra já, assim, bem claro, está bem estipulado em relação aos efeitos, principalmente na bexiga hiperativa. O que você me fala em relação à bexiga hipoativa, pensando em que os parâmetros utilizados são praticamente os mesmos? Como é que se dá esse efeito? Então, a gente acredita, Marta, isso que a própria literatura fala e o que a gente pensa também, né? O que eu penso é que como você faz uma neuromodulação, o que é isso? Você, na verdade, está dando a ele uma melhora da sensibilidade. Quando você melhora a sensibilidade, você tem um desejo maior, né? Então, aquela bexiga hipoativa você vai dar. Com o enchimento, ela começa a perceber que já está cheia e aí, consequentemente, pode melhorar o esvaziamento. E ela faz uma conexão diretamente, hoje já se não fala mais que é apenas para bexiga hiperativa, porque você tem uma área
do cérebro que é ativada quando se faz eletroestimulação, isso comprovado inclusive por ressonância funcional, e mostra que você tem a mesma área que comanda esse comportamento, que é girossímbolo anterior e região pré-frontal. Além disso, você também tem ativação em ponte, que é quem coordena o esvaziamento. Então, quando você faz a eletroestimulação, você não está agindo apenas na bexiga, ou seja, inibindo essa bexiga. Ao contrário, você está neuromodulando. Então, é por isso que a gente hoje usa muito esse termo, neuromodulação. Neuromodulação não é aqueles implantes, né? Na verdade, toda técnica que utiliza eletroestimulação, seja por implantes, seja por superfície, seja intracavitária, né? Pela via uretral, todos são neuromodulações. Consegui responder? Okay. Bom dia. O doutor Edson Schneider. Edson, se você quiser ativar a sua câmera, eu gostaria que você fizesse também a pergunta ao vivo. Está satisfeita, Marta? Olha que bacana. O Edson está dirigindo. A tecnologia hoje é espetacular. Ele vai participar da reunião dirigindo. Que beleza. Edson, é um prazer. Esperamos aí te vê-lo em breve aqui na nossa reunião no pré-congresso Paulista de Urologia, e depois nós estaremos juntos também no sábado lá no tutorial que você está coordenando. Bem-vindo. Perfeito, Macedo, obrigado. Prazer estar aqui, e a tecnologia é fantástica. Eu estou dirigindo no centro de São Paulo aqui, parado aqui no meio do trânsito, mas ouvindo essa excelente aula da Patrícia. E eu queria ouvir alguma experiência dela, se tem alguma experiência com acupuntura ou laser acupuntura. Eu sei que o pessoal da Dinamarca tem um trabalho publicado falando em laser acupuntura, mas eles não chegaram a resultados eficazes. Você tem alguma experiência com acupuntura ou laser acupuntura nesse sentido? Então, não, experiência mesmo, não, né? A gente teve no grupo um acupunturista que fez a eletroestimulação com acupuntura. O que é que a gente sabe, na verdade? Que os mesmos pontos que se tem da eletroestimulação preconizada são, coincidentemente, os mesmos pontos utilizados pela acupuntura. Então, isso a gente acaba tendo uma boa resposta. Nos nossos pacientes, a gente fez com a eletroestimulação percutânea, que foi através da técnica, utilizando o acupunturista, ajudando a colocar os eletrodos, né, que seriam percutâneos. A gente não viu queixa da criança em relação à dor, porque a gente imagina, né, usar agulha em criança, então não tem, mas coincidentemente os mesmos pontos da eletroestimulação são os pontos da acupuntura. Então é um estímulo. Essa técnica que eu mostrei do tape, eles usam também um tipo de estímulo, só que é um estímulo aí falando sobre, né, a nível de tensionamento muscular. Então, usando o tape. Se a gente olhar, são todos baseados na mesma coisa. É um estímulo, né, nesses pontos que são responsáveis por coordenar essa medição. O laser, ele tem uma ativação que, assim, é uma luz, ela tem uma emissão, né, uma mobilização iônica e, consequentemente, pode sim ter uma resposta. Eu acredito, inclusive, por exemplo, que não o laser, ou até mesmo, isso a gente está falando de laser de baixa potência. Esse ativo, né? Exatamente. Então, o laser de baixa potência, ele tem uma ativação iônica bem superficial, e aí pode acontecer exatamente o que a gente está falando. Se eu fizer uma massagem na região com uma determinada vibração, eu também posso ter respostas, né? Então, porque todos estão utilizando o mesmo ponto. Ok. Perfeito, obrigado. Bom, obrigado, Edson, pela... Só não queremos que você bata esse abraço, carro. Marcelo. Por favor. Parabéns pela reunião. Dirige com cuidado aí, queremos que você chegue são e salvo aí no seu destino final. Abraço. Ótimo. Mas que bom, eu acho que essa interação está sendo muito bacana e realmente essa é uma área que realmente a fisioterapia ela se consolidou, né? E que bom que nós temos acesso a essas tecnologias, né? E a gente quer, inclusive, dizer que quando você estiver aqui por São Paulo, viu, Patrícia? Sei que você faz cursos pelo Brasil afora, vai ser um prazer que você venha conhecer o nosso centro, o Cacau 2,
né? O Cacau é uma OCIP que nós temos, que presta uma série de atividades de suporte à urologia pediátrica, e agora nós estamos com esse projeto de um centro de disfunção miccional que nós estamos começando, e vai ser um prazer quando você vier aqui, para você poder vir aqui nos dar dicas, nos dar sugestões que vão ser sempre muito bem-vindas. Né? Hein? Estarei aí com o maior prazer. Ok. Muito bom. Eu queria saber se alguém não tiver mais perguntas, então eu vou concluir aqui, vou passar a palavra para o Gilmar. Espera aí. A doutora Tereza, mais uma pergunta. Pois não, Tereza? Bom, Patrícia, você falou que os antimuscarínicos eles vão atrapalhar o trabalho de vocês. Eu quero saber quando nos autoriza a retornar com os antimuscarínicos. Então, esse até foi um trabalho, eu me lembro bem, quando a gente publicou o ensaio clínico randomizado, na mesma revista, que foi em 2009, saiu um comentário editorial do Pete Robick. E ele falava exatamente isso, olha, baseado nos estudos que estão sendo apresentados, é melhor que a gente tente, primeiro, a fisioterapia, tente a eletroestimulação, as técnicas. Se não tiver resposta, a gente pode pensar em entrar com uma medicação. Então, essa é a forma que eu geralmente trabalho. Quando me encaminham, aí eu entro em contato, alguns assim, até porque a gente já tem uma relação maior, e aí me dizem, Patrícia, se você achar que deve tirar, pode... o paciente está sabendo, né, que você vai determinar isso aí. Aí a gente já pede, principalmente quando a gente observa que é um paciente que não tem uma incoordenação, é um paciente que tem uma urgência muito grande, que você observa que não tem alteração na parede vesical ainda, né, mas continua com urgência muito grande, às vezes a gente trata associado, mas raramente, e que não tem constipação também, porque aí você imagina que pode ser a causa mesmo diretamente por conta desses colinérgicos. Mas fora isso, a gente evita, Tereza. Agora a gente sempre faz primeiro a fisioterapia, então teve falha nessa técnica, aí a gente entra com medicação. Nos pacientes neurológicos, não. Nos pacientes neurológicos, a gente tem feito o oposto, é sempre associado. Ok, obrigada. Okay. Então, mais uma vez, obrigado aí a todos que participaram dessa reunião. Obrigado a Patrícia aí que veio nos brindar com essa apresentação. E eu queria convidar agora a todos para que no dia 5 de setembro, vai ser uma quarta-feira, da parte da manhã, vocês podem ver o conteúdo aí no nosso site, no Facebook, no PEP. Nós vamos ter aqui o primeiro pré-congresso dentro da programação do Congresso Paulista. Nós vamos reunir aqui os principais experts em urologia pediátrica aqui do estado de São Paulo, mas nós vamos poder compartilhar esse conteúdo também com essa tecnologia que o Silvio nos trouxe aqui, que realmente é revolucionária, né? Nós temos a RUT, a Rede Universitária de Telemedicina, mas esse modelo de transmissão pela web com qualidade muito semelhante, ela tem nos mostrado que ela é mais versátil, né? Nós temos aqui esse exemplo do Edson hoje, o Thiago Rosito também já participou de reunião dirigindo, então só não participa quem quer. Então o conhecimento está aí, a facilidade hoje são muito grandes, né? Isso na nossa época de estudantes de medicina não havia todas essas facilidades, então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Com certeza. E aí, o pré-congresso, o Silvio está me falando, vai ser ao vivo também no Facebook, simultâneo. Então, realmente, mais facilidade que isso não existe, né? Não tem como. Então, muito obrigado. Eu vou passar de novo a palavra para o Dr. Gilmar Garrone, que vai aqui concluir os trabalhos. Nós estamos contentes. Hoje nós estamos aqui, passeia pelo anfiteatro. Nós estamos hoje com 6 membros da equipe, o Dr. Riberto Liguori, recém-chegado de Capri, de merecidas férias, tem trabalhado muito, então está de volta aqui, a equipe nos dá muito ajuda. A doutora Marcela Leal, que é de Recife, que veio para cá fazer o seu doutorado e hoje ela é uma das mais ativas aqui no grupo. O doutor Felipe, que foi ex-fellow, que hoje é um assistente júnior, está começando aqui a se solidificar aqui.
o doutor Ricardo Marcondes também, que ele foi nosso aluno de doutorado, hoje é um membro do staff aqui, que também participa regularmente das atividades. O doutor Rafael, que é R5 da Faculdade de Medicina do ABC, que tem tido essa cooperação. Doutor Sérgio Leite Ottoni, que é professor também aqui do nosso grupo, está há muitos anos aqui com a gente em equipe, né? A doutora Débora, que é nossa estagiária vindo aqui ela veio conhecer o serviço, ela é uma candidata ao Fellow de 2019, e o interessante é que se ela realmente se concretizar, ela vai ser a nossa primeira Fellow vindo da cirurgia pediátrica. Ou seja, hoje não há mais essa fronteira entre a urologia e a cirurgia pediátrica. E os nossos 2 fellows atuais, a doutora Thaís Tinte e o doutor Pedro Borba Leite, né, que são os jovens talentos da manhã. Então, vou passar para o doutor Gilmar Garrone, que coordena aqui toda essa parte das reuniões nossas aqui da CD, para poder concluir os serviços e os trabalhos, e muito obrigado aí a todos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tereza. Obrigado, Edson. Eu agradeço. Então, muito bem, parabéns. Foi uma reunião muito proveitosa. A gente percebe que tem que desenvolver essa habilidade de contatar com as crianças. Eu imagino que esse trabalho exige uma postura pessoal que a gente tem que desenvolver, porque é uma conversa que o profissional tem que ter com a criança e oferecer a ele um status melhor, não é? Algumas coisas que a gente, dentro da área científica, que a gente vai ter que entender ainda, quando que, por exemplo, a neuromodulação, quando ela age num determinado sentido, e quando ela reconhece, como se ela reconhecesse, e passa, em vez de atuar na bexiga, vai atuar então no sistema nervoso central, trazendo aquele recurso, aquele aprimoramento que a criança precisa naquela hora. Mas, olha, muito obrigado, acrescentou demais naquilo que a gente conhece um pouco, e que a gente sempre precisa desenvolver mais. Então, para aproveitar, nós passamos para a segunda fase da nossa reunião. Então é o seguinte, foi realmente muito proveitoso, mas nós temos um tempo aqui para cumprir no nosso anfiteatro e com as atividades que a gente tem no hospital. Mas valeu plenamente, muito obrigado, Patrícia. Esteja sempre conosco, viu? Eu que agradeço, professor, e peço desculpas pelo tumulto dos horários, né, mas eu não tinha habilidade com esse mecanismo. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. O valor da sua apresentação não permitiu que a gente percebesse a falha do computador, viu? Fica tranquilo. Obrigada. Um abraço a todos. Me coloco à disposição para a gente estar em outros momentos discutindo. Foi muito proveitoso para mim também, professor.